Oferecimento Gorila. Olá, amigos, boa noite. Hoje é o último programa ao vivo desse ano, viu? A gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu vou repetir os melhores programas que eu considero assim, que trouxeram mensagens bem interessantes, bem gostosas durante o ano. E a gente vai reprisar no mês de dezembro 3 programas, tá? Eu sou Mônica Feliciano e esse é a Oficina do Corpo, aqui ao vivo na Just TV. O tema que alguns de vocês receberam, talvez não todos, e quem quiser receber sempre o tema antecipadamente, na hora de mandar a mensagem para o oficinadocorpo@justtv.com.br, manda também o seu e-mail, porque pelo sistema que eu recebo as mensagens, eu só consigo ler o que você colocou no corpo da mensagem, tá? Não consigo reenviar para você que me manda online. Então, o tema de hoje é mesa de fim de ano, alimentação e mesa de fim de ano. Portanto, é o seguinte, é comum, né, as pessoas se reunirem em torno de uma mesa farta, inclusive à meia-noite. Algumas famílias, lógico, com muito bom senso, fazem um jantar leve, então alimentam as crianças e depois se reúnem ali no final da noite, antes ou logo depois da troca dos presentes. Agora, o que a gente tem nessa mesa, né? O que está composta a alimentação da mesa? Normalmente vem arroz com uvas passas, um arroz diferente do arroz cotidiano, ou arroz à grega, né? Um com um toque mais doce, outro com um toque mais salgado. Farofa é comum a gente encontrar também farofa com abacaxi, cebola. E a gente tem também outro tipo de farofa com linguiça, com bacon, muito mais condimentada, mais apurada, né? Normalmente tem uma salada rica em maionese. É uma salada de legumes, tradicional, essa que a gente faz realmente no cotidiano. E uma salada de frango, chamada salpicão, com aipo e frango desfiado. E maionese. Então, a maionese acaba trazendo assim aquele tom calórico, porém saboroso para esse prato. Normalmente tem aves ou carne, tá? Aves é comum e é tradicional. O peru assado, né? Também o frango assado, o tender, né? E de carnes a gente tem a carne louca, tem o leitãozinho às vezes, tem o pernil, né? Que é do porco. Então são essas últimas, né? A do porco e a carne bovina, né? Ela já é uma coisa também mais rica caloricamente, digamos assim, até pesada como alimentação para o fim da noite, não acha? Complementando essa mesa, salgadinhos variados, risoles, coxinha, empadinha, muitos produtos também industrializados, né? Fritos ou simplesmente ensacados, vários pães, tipos de pães italianos, pães recheados, pães doces, é tradicional na mesa de Natal a rabanada, que é aquele pão frito, né? Embebido no leite, embebido no açúcar e frito, e depois ainda banhado no açúcar com canela, né? Olha que loucura isso, é uma delícia, mas olha que loucura calórica para o fim da noite, para o fim do dia. E acompanhando tudo isso, toda a variedade de bebida alcoólica, cerveja, uísque, licores, não é? Álcool, vodka, além de um monte de doces, tortas, bolos, sobremesa. E isso tudo combinado no fim da noite faz com que a pessoa tenha o quê? Uma digestão lenta e depois não consiga nem mesmo ir dormir. Como também não dá para fazer atividade física uma hora dessa. Então a pessoa tem um processo digestivo lento e acaba também tendo um déficit da qualidade do sono. Agora eu pergunto para vocês, isso combina com o nosso clima? Esse tipo de alimentação aqui num clima tropical,
no calor que a gente vive agora no final do ano, faz bem? Não, né? Estava conversando com uma amiga hoje, a Bel, um beijão para a Bel da Toque Final, aqui de São Paulo, né? Aliás, quem quer conhecer a Bel, ela tem o site beltoquefinal.com.br. E aí ela disse o seguinte, olha, o ideal seria propor uma mesa tropical, uma mesa à base de frutas, uma mesa com uma proposta diferente de alimentação. E eu concordo. E aí eu digo para vocês, e se no Natal e no final do ano, vocês, esse ano, proporem uma mesa diferente? Uma mesa com muitas frutas, e aqui no Brasil a gente tem uma variedade imensa de frutas. Uma mesa com saladas variadas. Por exemplo, uma salada com pelo menos 3 folhas de cores diferentes. Vamos falar assim, olha, uma salada que tem uma base de alface americana. Tenha também um pouco de alface crespa, pode ser aquela verdinha normal ou então a roxinha. Que tem algumas folhagens de rúcula, tomate, cenoura, cebola. E se você quiser, para dar um toque assim gostoso, digamos assim, pedacinhos de queijo branco, queijo de Minas. Gente, com azeite e sal. Não precisa mais nada, pouco sal. Então, você já imaginou ter, de repente, um pouco de arroz acompanhando essa salada? Arroz integral, sabe? Que você come com a temperatura ambiente ou então um pouco frio. Você já pensou em deixar na sua mesa soja cozida, grão de bico, milho, lentilha, né? Opções simples, leves, com calorias ideais e altamente rico em nutrientes, totalmente diferente do bacon, da linguiça da farofa, da manteiga, da gordura de algumas carnes, da maionese. Entende? Então, já imaginou que coisa mais gostosa sentar à mesa com pessoas queridas, se alimentando de maneira nutritiva e leve? Pois é, que tal? Como seria para você essa proposta? Como seria para você esse ano? De repente, o ano apenas sem álcool, sem vinho, sem vodka, sem álcool, sem cerveja. Já pensou nisso? O Edival diz o seguinte, como posso fazer para comer somente verduras? Gostaria de ser vegetariano. Então, querido, você precisa se propor fazer pequenas substituições diárias, tá? Isso seria, por exemplo, reduzindo a quantidade de carne que você come durante a semana. Então, se você come carne todos os dias, você poderia intercalar um dia carne vermelha, um dia legumes, tendo como base sempre o seu primeiro prato preferido, ou pasta, né, o macarrão, ou então o arroz e o feijão. Então, devagarzinho você vai subtraindo da sua alimentação a carne vermelha, a carne branca, pode permanecer também com o peixe se quiser, e o ovo também tirando a gema devagarzinho, até que depois o seu organismo não peça mais essas substâncias, tá? Pode começar, é uma proposta interessante para você no ano novo. E o Roberto está dizendo, muito bom programa. Obrigada, Roberto. Portanto, nesse período também, o que é comum? As pessoas ganharem peso, tá? Então, é comum as pessoas pensarem, nossa, lá vem o Natal, lá vem o Ano Novo, vou engordar. Até tem uma observação interessante que diz o seguinte, a gente não ganha peso do Natal para o Ano Novo, a gente ganha peso do ano que termina até o Natal do ano seguinte, né? Porque maior número de meses com alimentação totalmente desregular, e aí sim você vai ver que de um ano para outro seu peso mudou muito. Muito bem, mas aí o que você pensa? Como é que você vai agora estabelecer daqui por diante o seu planejamento alimentar? O que acontece nesse período que faz com que a gente ganhe peso? O Guilherme está mandando um oi. Olá, Guilherme, tudo de bom para você? E a Larissa diz o seguinte, tenho comido muito pouco, mas mesmo assim não perco peso. Vou falar a respeito disso. De repente, a quantidade não diz respeito exatamente à condição que o seu organismo precisa para diminuir o peso, porque às vezes você está se alimentando de substâncias que ajudam a favorecer a manutenção do peso.
Por exemplo, farinha de trigo, carboidratos em excesso, gorduras, doces. Larissa, vou te dar uma sugestão bem interessante que eu vou falar no final do programa de novo. Substitua uma refeição por um suco de cenoura, por exemplo. Tá? Se você tiver uma centrífuga em casa, ou mesmo se você cozinhar um pouquinho a cenoura e colocar no liquidificador com um pouco de água e o suco de 2 laranjas, por exemplo, tome 2 copos de suco de cenoura no jantar, ou então como almoço. E observe se só isso já traz para você uma diminuição do seu peso, tá bom? Precisava entender hoje como é que você está escolhendo essa alimentação. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e às vezes até uma ceia, entendeu? Se você mandar o seu e-mail para mim, eu vou sugerir para você uma dieta, vou pedir para você fazer um mês e vou pedir para você depois os resultados, tá? É bem interessante. Nesse período de Natal, a gente faz o quê? Muda o tipo de alimentação, aumenta a quantidade de alimentos ingeridos, aumenta o número de refeições diárias, a gente come mais vezes, a gente ingere alimentos muito mais calóricos do que o dia a dia, por conta das doces, das tortas, né, dos pratos diferentes. E a gente ingere também bebidas alcoólicas, né, porque às vezes durante a semana, durante o ano, você não tem essa oportunidade como tem no fim do ano, de não trabalhar. Muito bem, e aí, aumentando todos esses fatores, você tem um incremento no peso, sim, tá? E aí, o que acontece? Comer muito, comer muitas vezes, beber álcool, comer doces, dormir pouco, se movimentar pouco, além de aumentar o estresse, vai trazer um aumento também no seu peso. Nesse período do ano, portanto, é comum ouvir as pessoas reclamarem: ai, comi demais, nossa, dormi pouco, estou com dor de cabeça, ai, estou passando mal, não consigo nem olhar para a mesa. E aí, inclusive, fica uma situação muito estranha, porque ainda temos no mundo pessoas que passam fome. Então, repensar também a escolha e a quantidade dos alimentos na sua mesa, de acordo com os seus convidados, com os seus familiares, é uma atitude muito interessante. Inclusive, dividir esse tipo de alimento com as pessoas que depois vão embora para suas casas. É comum depois a gente, no dia 25, repetir a mesma alimentação que teve no jantar do dia 24, por conta da sobra, né? Gabriel de Santos, aí meu querido, difícil é mudar a cabeça de toda a família. Será que não podemos comer tudo só no final do ano? Então, meu querido, depende. É que o Natal, ele tem um simbolismo religioso e tem também um determinado espírito no ar, que seria confraternizar, né? Juntar as pessoas, reunir as pessoas em torno da mesa. Inclusive, nessa ocasião, tem até troca de presentes. O que acontece hoje em dia, que é diferente do que a religião prega, é que, antes de mais nada, confraternizar é estar bem na relação interpessoal. É trocar amor, trocar amizades, trocar carinho e não simplesmente, obrigatoriamente, juntar pessoas e aí querer ter um momento de alegria, querer ter um momento que, na verdade, não ocorre. Ocorre, às vezes, algo forçado ou obrigatório e não prazeroso. Portanto, muitas coisas, inclusive, que se faz no Natal, às vezes se repete no final do ano. Eu morei na Itália e lá se dizia assim: Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, né? Quer dizer, no Natal com os teus familiares e no fim do ano com os teus amigos, com quem você quiser. Portanto, esse fundo religioso é tradicional, mas a saúde interpessoal que reúne as pessoas nem sempre está bem. Obrigada pela sua colaboração, viu? Bom, então, o que eu vou sugerir para quem come demais no Natal e no fim do ano? Eu vou sugerir que substitua uma refeição. Que nem eu falei para a Larissa. Por exemplo, tome um suco, tá? Sempre que você estiver saudável, apenas se você estiver saudável, mas com uns quilinhos a mais, ou então simplesmente para poder reequilibrar seu organismo, tá? Você pode centrifugar, por exemplo, ou você pode bater no liquidificador sucos, tá?
Eu sugeriria, inclusive, que nesse momento, no suco, não fosse a base de leite, tá? Fosse a base somente de frutas mesmo, né? Então, com fundo de água, com fundo de laranja, com fundo de abacaxi. Esse fundo que eu digo é um meio mais líquido, tá? Mas o suco que eu vou sugerir, aquele que eu falei no meio do programa, é simplesmente cenoura, 230 gramas de cenoura. Dá aproximadamente duas cenouras e média, 2 cenouras e meia, se for pequena, 2 cenouras e média normal, tá? Como seria uma cenoura normal? Não sei. Em torno de uns 20 centímetros por aí, tá? Que não fosse lá uma cenoura fininha, tá bom? E aí, o que contém essas 230 gramas de cenoura? Contém carboidratos, contém 18 gramas de carboidratos, contém 2 gramas de proteínas, contém 69 miligramas de cálcio, contém 67 miligramas de fósforo, contém 1,3 miligramas de ferro, contém 88 de sódio, gente, sal, contém 635 de potássio, ótimo para os músculos, ótimo para os ossos, contém 24.460 miligramas de vitamina A, por isso que dizem que cenoura é ótimo para a visão, ótimo para os olhos. Contém 15 miligramas de vitamina C e contém também 3 substâncias do componente do complexo B, tá? Tiamina, 0,11 miligramas, riboflavina, 0,10 miligramas e niacina, 1,1 miligramas. Ô, Gabriel, você tem alguma sugestão para dar de suco? Se você tiver, manda para a gente. Roberto, Guilherme, todos vocês que já mandaram uma mensagem para mim, se tiverem alguma sugestão, eu falo aqui no ar, tá bom? Esse suco de 230 gramas você encontra num livro chamado A Saúde através dos Sucos, tá? Saúde através dos Sucos, da editora Angra. O autor é o William H. Li. Inclusive, é interessante que o William Li também é o presidente do projeto Abraço. Não é a mesma pessoa, é um anônimo, mas que interessante, né? Aproveito para mandar um abraço carinhoso para o William, desejar tudo de bom nesse novo momento, soube que você tem feito muitas palestras, então desejo a você sucesso agora e sempre, William, tudo de bom. Obrigada, Gabriel, dizendo que adora o programa. E vou dizer o seguinte, esse suco de cenoura, basicamente cenoura, com fundo cenoura, ou se você quiser acrescentar um pouquinho de água, ele tem 158 calorias e no livro eles dizem o seguinte, você pode experienciar por um mês, substituir uma refeição e constatar que emagrecerá de 3,5 kg até 7 quilos, tá? Eu, na minha experiência como personal trainer, observo que até 4 quilos no mês, a pessoa tem um resultado bastante favorável para o controle da saúde. O que significa isso? Significa que não cai cabelo, não dá tremor, não sente as mãos frias, não fica com aquela sensação de fraqueza que às vezes os regimes muito rígidos podem provocar. Mas é uma sugestão, cabe você depois observar se a sua próxima refeição vai ser 2 ou 3 horas após você ter tomado o suco e observar, lógico, todos os sintomas que o seu corpo apresenta, né? Agora, tem um outro livro também que eu quero indicar, chamado A Energia da Dieta dos Sucos, de Pamela Ceruri. Esse livro, eu até pensei que tivesse comigo, enfim, não está. É um livro que ela propõe você repensar seus hábitos, você repensar os seus pensamentos e você fazer uma vez ao ano ou a cada 6 meses uma desintoxicação orgânica, sabe? Você fazer um jejum e aí ela sugere que essa desintoxicação favorecerá também um fortalecimento do seu sistema imunológico, do seu sistema, do metabolismo em geral e da conexão
corpo, mente e espírito, tá? Ela, inclusive, quando escreveu esse livro, diz, olha, esse livro mudou a minha vida. Era uma pessoa com pouca energia vital, era uma pessoa que tinha, assim, pouca disposição física, uma tendência à depressão, e ela se tornou mais ativa, mais feliz e com mais energia. Gente, adorei a participação de vocês. Quero convidar vocês para continuarem comigo, tá? E podem mandar e-mail para o oficinadocorpo@justtv.com.br fora do horário ao vivo, que eu vou responder para vocês, tá bom? E quero sugerir algumas atitudes para 2011. Quero sugerir que você tenha mais coragem. Coragem para amar, coragem para mudar, coragem para ser exemplo de conduta humana, coragem para exercitar a sua educação, a sua disciplina, coragem para planejar melhor a sua saúde, coragem para buscar para você e para quem está em sua volta, não apenas o equilíbrio, a harmonia do relacionamento, mas também a paz, a felicidade, o respeito. Sabe, que você consiga também, com determinação e disciplina, movimentar seu corpo, agir com mais energia, com mais alegria. Vou pedir para você ser um guerreiro, lutar contra a preguiça, tá? Oi, Verônica, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Vou pedir também para você se alimentar melhor, se cuidar bem, cuidar dos seus pensamentos, amar-se, amar o outro e ter a seguinte certeza: é possível ser feliz nessa existência e é possível que você consiga mudar a sua vida, planejar a sua vida. O programa de hoje é também dedicado a uma pessoa muito querida, que é para mim um exemplo de coragem, de determinação, e é o meu amigo, meu irmão, Rodrigo Fonseca. O Rodrigo esteve aqui, foi meu entrevistado, é da Lotus Treinamentos, e no último fim de semana promoveu o primeiro treinamento da Lotus Treinamentos, chamado Leader Training, né? O Rodrigo teve uma mudança na sua vida muito grande, muito radical, e ele foi um exemplo de pessoa com essa mudança. Em um ano, ele emagreceu 13 quilos. Em um ano, ele conseguiu estabelecer sua meta de falar inglês. Em um ano, ele conseguiu ser determinado e praticar exercícios pelo menos 4 vezes por semana. Em um ano, ele conseguiu a disciplina de eliminar carne vermelha, álcool e comer alimentos integrais, alimentos saudáveis. Em um ano, ele conseguiu, inclusive, se posicionar frente a um relacionamento que não ia bem, do qual ele não estava feliz, do qual o ambiente não favorecia a felicidade, e se posicionou de maneira muito digna frente a uma nova atitude, a uma nova conduta de vida, e mesmo estando sozinho e um pouco mais distante no caso do filho, pôde conduzir uma vida melhor pessoal, profissional, e ser aí exemplo de coragem e determinação para muitas pessoas. Então, Rodrigo, parabéns, você é um exemplo para mim, e acho que você realmente está aí cumprindo a sua missão, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria dizer para vocês o seguinte: falar sobre saúde é a minha missão, sugerir a vocês novos desafios é a minha missão. O Oficina do Corpo tem como base a qualidade de vida do ser humano, e para isso são cuidados com a alimentação, disciplina e prática de exercícios físicos, administração do estresse, relacionamento interpessoal e ter também o tempo de lazer, o tempo de recreação. E aí, pouco antes do programa, eu estava falando aqui sobre religião. Então, comece a ter uma conexão com o seu lado mais interior, com o seu lado espiritual, e busque em si realmente uma energia que, quando você invoca, vem, tá? Ela pode ser do universo, se você canalizar dessa forma, ou ela pode ser realmente simplesmente sutil, da qual, quando você precisa, ela vem. E tem uma pergunta da Verônica: queria saber se fazer muita bicicleta na academia dá músculos.
o movimento da bicicleta é um movimento que, além de exercitar todo o aparelho circulatório, né, principalmente coração, pulmões, através do movimento repetitivo das pernas, ele vai fazer com que essa região do corpo, as pernas, seja modelada, com certeza. Dependendo do tempo que você fica e do grau de tensão que você promove na pedalada, você pode ter um incremento da ação muscular ou pura simplesmente um estímulo maior da circulação sanguínea. Portanto, a musculatura ela vai se evidenciar por conta desses dois fatores. Caso você coloque mais tensão, então faça mais força e aí você tenha uma necessidade de usar mais fibras musculares que vão se romper e depois vão se formar novamente de uma maneira mais rígida, ou simplesmente você pode ir queimando através do estímulo da energia utilizada no esforço, a gordura entre os tecidos e aí ir modelando o corpo e aí o seu músculo vai realmente ficar mais evidenciado. Lógico, cada vez que você puxa, empurra, traciona uma determinada região no corpo, aquela região ela é mais solicitada. Isso serve para exercícios para o braço, para exercícios para o peito, para as costas, para o abdômen. Então, a bicicleta vai proporcionar uma mudança estética, uma mudança na forma física das pernas da pessoa, principalmente da musculatura anterior, da musculatura da coxa, da musculatura da frente e da musculatura de trás, mas principalmente da musculatura anterior. Quando se fica em pé na bicicleta, aí você está exercitando também a musculatura posterior, aquela de trás da coxa, tá bom? Portanto, fazer bicicleta é muito bom para o corpo como um todo, coração, pulmão, todos os tecidos e as pernas também, tá? E se você percebe, por exemplo, que lá nas suas pernas está havendo assim um acúmulo de líquidos, um pouco de gordura localizada, no caso para quem tem celulite, é um excelente exercício para diminuir esse aspecto de gordura localizada e de líquido nas pernas, tá bom? Gente, chegamos ao fim, viu? De um programa muito gostoso e um programa de desafios para cada um, tá? Gostaria que vocês depois me mandassem o testemunho de vocês e se conseguiram propor algum tipo de mudança, nem que seja sutil. A minha mudança, que já fez eu emagrecer 5 quilos do meio do ano para cá, foi tomar chás. Lembra do programa sobre chás? Portanto, eu tenho tomado 4 xícaras de chás, no caso de hibiscus, tá? Isso tem trazido uma desintoxicação do meu organismo e uma redução do teor de gordura localizada no meu corpo, principalmente aquela entre os tecidos musculares. Portanto, façam mudanças positivas, cumprimentem se você ainda não cumprimentou pessoas que você desconhece, cumprimente o motorista do ônibus que você usou, cumprimente alguém que está parado do seu lado, dê ali um bom dia, deseje um dia feliz. Coma uma refeição saudável pelo menos uma vez por dia, elimine os pães, elimine o álcool, diminua o açúcar, diminua o sal e aí eu tenho certeza que vocês vão tirar um melhor aproveitamento da vida, vão ganhar mais disposição e energia e serão felizes. Gente, saúde e feliz 2011. Obrigada!